Tem uma galera que fala que sobre concurso público, né? E tem algumas pessoas que falam como se concurso público fosse uma fila. Quer dizer, uma fila que fulano começou a estudar, demorou um tempinho, vai passar, depois vem outro, e uma hora vai chegar a sua vez. É o que algumas pessoas dizem. Isso é falácia. E eu vou explicar a vocês o porquê. Se você for ficar pensando que concurso público é uma fila que tá todo mundo só aguardando a sua vez, a sua hora de chegar, isso vai gerar em você um comodismo. Um comodismo em que sentido? Você vai pensar que cada concurso que você fizer é porque aquele não era para ser o seu, mas não se trata de fila, não se trata de merecimento, eu mereço mais que fulano, fulano merece mais que ciclano. Se trata de consistência, de disposição, de base, de estudo, de técnica, de estratégia. Concurso público é sobre isso. Por que eu falo que é sobre isso? Porque é conhecimento, é puro e simples conhecimento. Isso é a primeira etapa, né? Mas que é o que quebra muita gente. Por quê? Porque a educação, de fato, da maioria das pessoas, do brasileiro, eu diria, da maioria, não é nem básica. Eu até gostaria de falar que não é, a gente tem uma educação básica, mas não é. A gente não tem nenhuma educação básica, um português de qualidade, um ensino de qualidade, uma matemática de qualidade, entendeu? Um raciocínio lógico que é diferente da lógica comum do dia a dia. Então assim, você chegar e falar, não, concurso público é uma fila, uma hora vai chegar a minha vez. Isso é você deixar a sua aprovação ao acaso. Ao acaso em que sentido? Você esperar nota de corte, você esperar, sabe, sei lá o que acontecer, em chamar excedentes, você ficar em cadastro reserva. E por isso que eu falo que concurso público, galera, é de fato, é muito mais técnico, muito mais fácil, digamos assim, mais prático do que se pensa. Porque qual é a dificuldade que você tem? Qual é o problema que se tem em você sentar a bunda na cadeira e estudar 2, 3 horas por dia? Não tô falando nem 10 horas, 6, 5, nada disso. Não tô falando dos extremos. Tô falando de você fazer o básico, feijão com arroz. Por quê? Porque o que aprova e o que reprova na maioria dos concursos públicos é a base. E qual é a base? Português, matemática, raciocínio lógico. Por quê? Porque o nosso ensino, para a maioria das pessoas, para quem estudou em escola pública, ele é muito raso, ele é muito básico. Então a gente não aprende de fato. Não só a gente não aprende, tão quanto a gente não sabe que de repente lá na frente a gente vai precisar disso. Aquilo que realmente a gente necessita para uma formação, até mesmo para uma faculdade, para um vestibular, para você prestar um Enem, a gente não aprende isso na escola. Para você fazer uma boa prova, de fato, você aprender o conteúdo, que é diferente de você fazer uma prova, você tem que estudar por conta própria. Por quê? Porque se você for depender daquele estudo básico, daquele estudo raso que a gente tem, porra, você não chega em lugar nenhum. Você não consegue nem tirar uma nota mediana no Enem, sabe? Ou até isso você consiga, mas o mediano não vai te levar à aprovação hoje em dia. Uma nota mediana não vai fazer você ser aprovado em concurso público, porque o nível hoje da cobrança de concurso público está altíssimo, entendeu? E aí a gente entra ainda naquele viés de que você vai prestar um concurso público hoje, não é só português e matemática, você pode até ir bem nessas, mas você tem, de repente, a depender para que área exatamente você vai do concurso público, você tem a área de direito, né? A direito penal, militar, constitucional, administrativo, direitos humanos. Então assim, para quem nunca viu nada disso, é ainda algo muito novo. E se você não sabe estudar, se você não aprendeu a estudar durante a sua trajetória, durante o seu desenvolvimento, consequentemente você vai ter ainda dificuldade nisso. Para algumas pessoas pode ser que seja mais fácil, para outras não. Acaba tendo essa dificuldade mais elevada. Então assim, o concurso público, ele acaba que depende muito mais de você, de como você estuda, da forma como você se dar melhor no aprendizado, do que de fato uma fila onde uma hora vai chegar a sua vez. Claro que tem um momento de Deus, né, determinado para todas as coisas, mas em se tratando de capacidade, depende pura e simplesmente da sua capacidade de se desenvolver numa prova. E existem 2 pontos que são diferentes, que é você aprender a matéria, aprender aquele assunto, aprender e saber explicar, e você resolver uma prova. Por quê? Qual é o meu estudo hoje para concurso público? Eu não estudo para saber a aplicabilidade do direito penal em determinada situação. Apesar de que eu vou ter que saber aquilo ali como um policial, vou. Mas eu tô falando hoje em relação à prova. Eu estudo para poder passar na prova. Eu estudo para chegar lá no dia e marcar o X certo. Que é a única coisa que você tem que fazer. Porque a depender também, tem coisas que você não vai usar realmente na realidade. Na prática do dia a dia tem coisas ali, matérias, coisas que você estuda que você não vai usar. Então assim, a gente como concurseiro, você tem que aprender a marcar o X corretamente. A chegar lá e saber o que responder
o que responder dentro das alternativas que estão sendo cobradas. É isso que você tem que saber fazer, entendeu? Você não tem que estudar para ser nenhum professor, não. Você tem que saber marcar o X corretamente. Até porque depois que você passar, ninguém vai lhe perguntar para que porra serve isso ou aquilo. Simples assim.